A cafeteria estava tranquila naquela manhã de inverno, com a luz suave do sol filtrando-se pelas janelas grandes e as mesas ocupadas por jovens e pessoas apressadas como sempre. O aroma do café recém-passado preenchia o ar, misturado com o cheiro de croissants quentinhos que saíam do forno. No balcão, uma atendente, com seu uniforme impecável e cabelo preso de forma apressada, trocava olhares desinteressados com os clientes que se aproximavam. Alberto, com seus 86 anos, entrou no estabelecimento como se fosse apenas mais um visitante. Seus passos eram lentos, calculados, e seus olhos estavam um pouco turvados pela idade. Seu corpo, já marcado pelo tempo, parecia encurvar-se naturalmente, mas sua mente ainda era nítida. Ele se apoiava levemente em uma bengala que parecia tão desgastada quanto ele. Ele não se importava com a aparência das pessoas que o olhavam, mas sentia a diferença de tratamento que recebia em lugares como aquele. Ele sabia que a maioria das pessoas achava que ele era apenas um velho perdido, alguém que já havia cumprido sua missão na vida. Mas ele não queria muito, apenas uma manhã simples, com um café quente e um sanduíche que o fizesse esquecer da frieza do mundo lá fora. Alberto caminhou até o balcão, seus passos soando no piso de madeira. Quando ele chegou, a atendente, uma jovem que não devia ter mais do que 20 anos, mal levantou os olhos. Ela parecia mais concentrada em mexer nos papéis à sua frente do que em atender um cliente, especialmente alguém tão velho quanto ele. "Bom dia, moça", disse Alberto com a voz suavemente trêmula, mas ainda firme. "Eu gostaria de um sanduíche de presunto e um café, por favor." A jovem o olhou por um momento, parecendo avaliá-lo. Ela não sorriu, nem se mostrou calorosa. "Não temos sanduíche de presunto", respondeu, com um tom apático. "Escolha outro." Alberto sentiu uma leve surpresa. Aquilo não era algo que ele esperava ouvir, mas não queria causar confusão. Ele se inclinou um pouco para frente, tentando fazer-se entender, e disse: "Tudo bem, então. Pode ser um de queijo. Só um simples sanduíche, por favor." A atendente não respondeu de imediato. Ela olhou para ele com uma expressão impessoal, como se estivesse esperando que ele dissesse algo mais. A maneira como ela o encarou parecia mais um julgamento do que uma simples interação de trabalho. Ele não era o tipo de cliente que ela gostava de atender, e ele podia sentir isso. Quando ela finalmente falou, a sua voz estava mais impaciente. "Temos de queijo, mas não vou esperar que demore para decidir, hein?" Alberto engoliu em seco, o desconforto se tornando mais forte. Mesmo com toda a sua experiência de vida, ele não sabia lidar com isso, com a forma como as pessoas o tratavam por conta de sua idade. Ele olhou para o balcão, em busca de algo para distrair sua mente, mas não encontrou nada. Ele não era mais um homem no auge de sua juventude, com energia e domínio sobre o que acontecia ao seu redor. Ele sentiu a dor da rejeição em cada palavra que a atendente disse, e isso o atingiu de forma silenciosa, mas profunda. Ele escolheu o sanduíche de queijo, apenas para que a situação se resolvesse, mas o pior ainda estava por vir. Enquanto ele aguardava, uma conversa entre dois jovens começou a se desenrolar ao fundo. Eles riam e falavam sobre suas manhãs, ignorando o velho homem na fila. Então, antes que ele pudesse se afastar, a atendente, com um ar de superioridade, disse em um tom que ele mal conseguiu ouvir: "Velho e maluco." Aquelas palavras, ditas em voz baixa, mas claramente direcionadas a ele, atravessaram sua mente como uma lâmina afiada. Alberto sentiu o sangue subir à cabeça e seu rosto ficou rubro. Ele queria dizer algo, protestar, mas suas palavras ficaram presas em sua garganta. Ele não sabia o que fazer. Sempre se considerou um homem educado, alguém que jamais havia sido confrontado com tamanha indelicadeza. O que mais o magoou não foi a palavra velho, algo com o qual ele já estava acostumado, mas a segunda parte, maluco, como se ele não estivesse mais em seu juízo, como se a sua presença ali fosse um erro. Ele olhou para a atendente uma última vez, tentando encontrar um vestígio de humanidade em seus olhos, mas não encontrou nada. Ela nem parecia perceber o que acabara de dizer, como se fosse um comentário qualquer, sem a menor intenção de ofender. No entanto, as palavras ficaram com ele. O sanduíche de queijo finalmente chegou, e Alberto pagou, pegando o troco com mãos trêmulas. Ele não queria mais estar ali, não queria mais sentir aquela humilhação.
com o café quente nas mãos. Ele se retirou do balcão, tentando se afastar o mais rápido possível. A atmosfera no local parecia opressiva e ele queria sair dali, para que aquela dor que acabara de sentir não se instalasse permanentemente em seu peito. Mas antes que ele se dirigisse à mesa, ele sentiu que algo mais o observava. Não era a indiferente atendente ou os jovens rindo atrás dele. Era o olhar de alguém, fixo e intenso. Ele se virou, curioso, e viu uma mulher sentada em uma das mesas perto da janela. Ela o observava de forma silenciosa e parecia ter algo em sua expressão que ele não soubera identificar. Ela não parecia jovem como os outros frequentadores. Ela era diferente, mais madura, e seu olhar tinha uma profundidade que Alberto não conseguia explicar. Por um momento, os dois se encararam. Ela parecia estudar cada detalhe dele, e ele sentiu que havia algo mais naquela mulher, algo que o fazia se sentir não tão invisível quanto sentira até então. Mas, antes que ele pudesse entender o que estava acontecendo, ela desceu os olhos para seu pulso, e o que viu fez com que sua expressão mudasse por completo. Ela parou, como se tivesse sido atingida por uma descoberta que a deixou completamente paralisada. Algo naqueles segundos fez com que o tempo se arrastasse, e o olhar de surpresa e perplexidade dela ficou gravado na mente de Alberto. Ele não sabia o que ela tinha visto, mas a expressão em seu rosto dizia tudo. Algo estava prestes a mudar, e naquele momento ele sentiu uma mistura de confusão e inquietação. O que a mulher sabia sobre ele? E por que ela parecia tão assustada? Helena, sentada com uma xícara de chá fumegante diante de si, observava atentamente o homem que acabara de entrar na cafeteria. Sua postura idosa e seu andar lento não passaram despercebidos. Ela não sabia o motivo, mas algo naquelas primeiras impressões parecia mexer com ela de maneira estranha. Aquelas pequenas falhas de movimento, a maneira como ele evitava olhar diretamente para os outros, tudo isso parecia muito familiar. Não era a primeira vez que ela via alguém mais velho assim, mas algo naquele homem tocava algo muito profundo nela, algo que ela não conseguia explicar. Ela já havia notado a dinâmica da cafeteria, onde os clientes jovens pareciam ser o foco das atenções, e os mais velhos, como ele, ficavam à margem, ignorados ou até subestimados. Mas, para Helena, algo estava acontecendo ali, algo que ela não podia simplesmente deixar de lado. Quando ele pediu o sanduíche e o café, ela prestou mais atenção. A atendente tratou-o com uma impaciência que, para Helena, era um reflexo do que acontecia em muitos lugares. O desdém com os mais velhos, como se suas presenças ali fossem apenas uma interrupção no ritmo acelerado da vida moderna. O desconforto de Alberto era evidente. Mas o que realmente atraiu a atenção de Helena não foi o tratamento rude da atendente. Foi o momento em que ele se afastou do balcão e, enquanto procurava uma mesa vazia, ela o viu virar o pulso. Algo no movimento fez com que seu olhar se fixasse naquele ponto. Por um breve momento, ela viu a pulseira de um relógio antigo, e naquele exato instante, uma sensação desconfortável a invadiu. Ela congelou. Seus olhos se arregalaram, e a xícara de chá que ela segurava parecia pesar em suas mãos. O que era aquilo? Ela não sabia explicar, mas algo naquele relógio lhe parecia estranhamente familiar. Aquele tipo de relógio com a pulseira de couro e o mostrador envelhecido não era comum. Helena conhecia aquele modelo. Ele era raro, quase único, e pertencia a uma das famílias mais antigas e respeitáveis do país. Uma família à qual ela tinha laços, embora distantes. Ela sabia que aquele tipo de relógio não era algo que qualquer pessoa pudesse possuir por acaso. Helena não conseguia se mover. Seus olhos continuaram fixos no homem enquanto ele se afastava e se sentava em uma mesa no canto da cafeteria. Ele parecia alheio à atenção crescente ao seu redor, mas Helena não conseguia parar de olhar para ele, como se algo estivesse sendo revelado a ela, embora ainda não soubesse o que. Seu coração começou a bater mais rápido. O relógio. O relógio que ele usava era uma peça muito especial, que havia pertencido a um membro da sua família. A sensação de que havia algo mais ali, algo que a conectava diretamente ao homem à sua frente, fazia sua mente girar. Por um momento, ela tentou se convencer de que era apenas uma coincidência.
Talvez fosse um relógio semelhante, algo que lembrava o que ela conhecia. Mas a sensação persistia, e a dúvida começou a tomar conta dela. Não poderia ser. Não poderia ser que ele, aquele homem idoso e aparentemente comum, tivesse algo tão valioso, algo com tanto significado, como o relógio da sua família. A mulher respirou fundo e se levantou, decidida a esclarecer sua dúvida. Ela não sabia o que a impulsionava, mas sentia uma necessidade quase urgente de confirmar o que sua mente estava lhe dizendo. Caminhou em direção à mesa onde Alberto estava, os passos medidos e firmes, embora sua mente estivesse um turbilhão de pensamentos. O que ela diria? O que ela procurava descobrir? Ela se aproximou com cuidado, tentando não ser invasiva, mas o desconforto que a acompanhava era palpável. Quando chegou perto, ela parou, hesitando por um momento. O homem parecia distraído, mexendo em um pedaço de papel, e não percebeu a aproximação de Helena. Ela tomou coragem e se aproximou um pouco mais, até que, com uma voz suave, mas firme, ela falou: "Com licença, senhor", disse ela, sua voz grave e clara. "Eu não posso deixar de notar. Esse relógio, ele é muito raro. Onde o senhor o conseguiu?" Alberto levantou os olhos, claramente surpreso com a abordagem da mulher. Por um instante, ele não parecia saber o que responder. Seu olhar se fixou nela, mas sem a agressividade que ele já havia enfrentado com a atendente. Era algo diferente, mais ponderado, talvez curioso. Ele respondeu com uma voz rouca e cansada, como se estivesse se esforçando para lembrar do passado distante. "Esse relógio, eu o ganhei de um velho amigo muitos anos atrás. É um presente que carrego comigo desde então." A resposta de Alberto não soou convincente para Helena. Ela não acreditava que fosse apenas uma coincidência. A história de um velho amigo parecia genérica demais, e Helena sentia que ele estava omitindo algo. Mas o olhar de Alberto, o jeito como ele falava, o modo como ele evitava fixar seus olhos nos dela, tudo aquilo indicava que ele estava tentando esconder a verdade. O que ela não sabia era o motivo. A mulher insistiu, movida por uma intuição que ela não conseguia controlar. "Eu não quero ser invasiva, mas aquele relógio pertence a uma família muito antiga. Eu sei disso porque ele foi de um parente muito distante meu. É impossível que o senhor tenha esse relógio sem um motivo mais profundo." Helena ficou observando a reação de Alberto, mas não houve uma explosão de surpresa, como ela esperava. Em vez disso, o homem a encarou por alguns segundos com um olhar que, em sua idade, parecia tão profundo quanto um oceano. Algo havia mudado em seu rosto, como se ele estivesse revivendo uma memória, algo do passado que ele tentava enterrar. Eu não sei do que está falando", disse ele, e a insegurança em sua voz era quase palpável. "Esse relógio é meu, sempre foi." Helena se afastou um pouco, absorvendo as palavras dele e o que sua intuição lhe dizia. Aquele homem estava mentindo. Mas por que ele faria isso? Ele parecia saber algo que ela não sabia, algo que estava sendo escondido há muito tempo. Ela não sabia se o que sentia era uma conexão real com ele ou apenas uma sensação criada pela obsessão com o passado, mas de alguma forma, ela sabia que ele tinha respostas, e ela precisaria descobrir o que eram. Ela deu um passo atrás, ainda com os olhos fixos nele, sentindo um misto de raiva e preocupação. Algo estava acontecendo ali, e ela não podia mais ignorar. Antes de se afastar completamente, ela murmurou para si mesma, mais como uma afirmação do que uma pergunta: "Quem é você, realmente?" Helena não conseguia parar de pensar no que havia acontecido. O encontro com Alberto na cafeteria a deixou inquieta de uma maneira que ela não conseguia explicar. Ela conhecia o relógio, sabia que aquele modelo era raro e que não era apenas um objeto qualquer. Ele pertencia à sua família, ou melhor, pertencia a alguém que havia desaparecido muito tempo atrás. O que Alberto estava fazendo com ele? Como ele conseguiu essa peça que para ela representava um vínculo perdido, um pedaço de uma história que ela achava ter ficado para trás? Ela havia saído da cafeteria sem mais perguntas, mas a verdade é que ela não conseguia se livrar daquela sensação de que algo importante estava se desdobrando bem à sua frente. Algo que ela não estava entendendo por completo, mas que exigia ser desvendado.
Durante todo o caminho de volta para casa, seu cérebro não parava de trabalhar. Pensava nas palavras de Alberto, na maneira como ele evitava seu olhar, e principalmente no seu rosto. Algo em seu rosto a incomodava, como se houvesse um segredo escondido ali. Ela estava acostumada a lidar com os negócios, com as pessoas, com os fatos, mas o que aconteceu naquela manhã estava além de qualquer explicação lógica. Naquela noite, ela não conseguiu dormir direito. As imagens de Alberto, seu olhar furtivo e o relógio que ele usava continuaram a invadir sua mente. Helena sabia que ela tinha que descobrir mais sobre ele. Mas como? Quem era ele realmente? E por que ele estava usando aquele relógio? Ela sabia que ele tinha mentido, mas havia algo de humano nele, algo que a fazia querer acreditar em sua versão dos fatos. Ela decidiu que no dia seguinte voltaria àquela cafeteria. Precisava ver o homem novamente, olhar para ele com mais atenção e tentar entender o que estava acontecendo. Mas quando acordou, o dia estava muito mais agitado do que ela imaginara. Ela tinha compromissos importantes e, de alguma forma, aquele encontro com Alberto havia ficado na sua mente. Mas ela tentava não deixar isso atrapalhar suas responsabilidades. Mesmo assim, o relógio continuava a assombrá-la. Naquela noite, enquanto ela revisava alguns documentos em seu escritório, ela se lembrou de uma história que sua avó costumava contar. Uma história que, na época, parecia um simples conto familiar. Ela sempre falava de um membro da família, um tio distante, que havia desaparecido misteriosamente muitos anos atrás, deixando apenas aquele relógio. Helena não sabia muitos detalhes sobre esse parente. A história nunca foi completamente explicada, mas ela sempre sentira que havia mais por trás disso. A sensação de que aquele relógio de alguma forma conectava o passado ao presente e que talvez ele fosse mais do que um simples objeto, crescia a cada segundo. Helena começou a revirar velhos álbuns de família que estavam guardados em uma caixa no fundo de seu armário. Folheou as páginas com cuidado, seus olhos procurando por qualquer pista, algo que ligasse o tal tio desaparecido ao relógio que Alberto usava. Quando finalmente encontrou uma foto do homem de quem sua avó falava, um arrepio percorreu sua espinha. Era um homem jovem, com um sorriso confiante e um olhar intenso. E ele estava usando um relógio idêntico ao que Alberto tinha no pulso. O choque foi imediato. Helena não conseguia entender como isso era possível. O homem na foto se parecia com o Alberto, mas como poderia ser? Ele havia desaparecido anos atrás, e se ele fosse o mesmo homem, isso significaria que ele estava vivo o tempo todo, escondido, talvez esperando o momento certo para aparecer. Mas por que ele não havia procurado sua família antes? Por que se escondido tanto tempo? E mais importante, por que estava usando o relógio, que na história familiar sempre fora associado a um segredo profundo? Com a cabeça cheia de dúvidas, Helena se sentou em sua poltrona e ficou ali por alguns minutos, tentando organizar seus pensamentos. Ela precisava de mais respostas, mas como obter essas respostas? Alberto parecia ter se fechado. Não queria falar mais sobre o assunto, e suas reações durante o encontro haviam sido evasivas. Ela precisava descobrir mais sobre ele, talvez investigar mais a fundo sua história. Mas como faria isso sem que ele soubesse? Não poderia confrontá-lo diretamente sem ter certeza de suas intenções. Foi então que uma ideia lhe ocorreu. Helena tinha contatos na cidade, pessoas que poderiam ajudá-la a obter informações sem que ela fosse vista como alguém curiosa ou suspeita. Ela decidiu procurar alguém que conhecesse a história de Alberto. Talvez ele fosse alguém com um passado muito mais complexo do que parecia à primeira vista. Talvez o que ela estava vendo não fosse apenas um homem idoso e sozinho, mas alguém com uma história enterrada nas sombras, esperando ser trazida à luz. No dia seguinte, ela ligou para um velho amigo da família, um historiador local que tinha um vasto conhecimento sobre as famílias da cidade. Ela sabia que ele poderia ajudá-la. Quando ele atendeu ao telefone, Helena não perdeu tempo. "Eu preciso saber mais sobre um homem chamado Alberto", disse ela, sua voz decidida, mas com uma leve tensão. "Eu encontrei ele recentemente, e há algo estranho sobre ele. Ele usa um relógio que pertence à minha família, e eu preciso saber mais sobre o que aconteceu com ele, ou quem ele realmente é." O historiador ficou em silêncio por um momento e então sua voz grave respondeu:
Alberto? Esse nome. Bem, Helena, não sei muito sobre ele, mas há algo que você deve saber. Ele tem uma história antiga e complicada. E de alguma forma ele sempre esteve ligado à sua família, mesmo que de uma forma que ninguém jamais quis contar. O nome dele está associado a um grande mistério da sua linhagem. As palavras do historiador fizeram o sangue de Helena correr mais rápido. Ela não sabia o que isso significava ainda, mas sentiu que finalmente estava se aproximando da verdade. Ela agora tinha mais perguntas do que antes, mas ao menos começava a ver a luz no fim do túnel. Ela precisava encontrar Alberto novamente. Precisava conversar com ele de uma maneira mais profunda e descobrir o que ele estava tentando esconder. O que ela não sabia era que, ao buscar respostas, ela estava começando a desvendar um mistério que mudaria sua vida para sempre. O relógio não era apenas um objeto de valor. Ele era a chave para um segredo muito mais antigo. Um segredo que começava a se revelar de maneira assustadora e que agora não havia mais como evitar. Helena acordou cedo naquele dia, o peso das perguntas ainda rondando sua mente. O encontro com Alberto havia mexido com ela de uma maneira que ela não conseguia ignorar. Ela não conseguia entender como aquele homem, que parecia tão comum à primeira vista, estava ligado a uma parte tão obscura de sua família. Tudo o que ela sabia era que havia algo nele que a fazia sentir que estava na beira de descobrir algo grande. Algo que poderia mudar tudo. Ela tomou seu café da manhã em silêncio, os olhos fixos no relógio da parede, como se cada tic-tac fosse um lembrete de que o tempo estava se esgotando. Havia uma urgência em sua mente, uma necessidade de resolver aquele mistério. Helena sabia que o tempo não podia ser desperdiçado, pois cada segundo que passava parecia afastá-la da verdade. Era uma manhã fria de quinta-feira quando ela decidiu que iria até a casa de Alberto. Ela não tinha mais paciência para seguir apenas pistas vagas ou suposições. Algo lhe dizia que, se quisesse respostas, teria que enfrentá-lo diretamente. Ela pegou o carro e, com o pensamento em um turbilhão de dúvidas e descobertas, dirigiu até o local onde soubera que ele morava. A casa dele não era grande, mas estava em uma rua tranquila, afastada do centro da cidade. Um lugar simples. Como o próprio homem, Helena estacionou o carro na rua e olhou pela janela, observando a casa de Alberto. Era uma construção antiga, mas bem cuidada, com um jardim modesto na frente. Havia uma aura de tranquilidade ali, mas ao mesmo tempo, algo estava fora de lugar. Ela não sabia explicar, mas sentia que havia uma energia densa no ar, uma sensação de que ele estava escondendo algo, talvez não apenas sobre o relógio, mas sobre toda a sua vida. Ela respirou fundo antes de sair do carro. Seus passos eram firmes, mas seu coração estava acelerado. Quando chegou à porta, ela hesitou por um momento, mas logo bateu. Não havia mais volta. Ela precisava saber a verdade, e isso significava confrontá-lo. Ela não sabia como ele reagiria, mas estava preparada para ouvir o que fosse necessário. A porta foi aberta com lentidão, e lá estava Alberto. Ele parecia surpreso, como se não esperasse uma visita. Seus olhos estavam um pouco cansados, mas ainda mantinham aquele olhar introspectivo, como se ele estivesse guardando segredos que jamais poderia compartilhar. Ele a observou em silêncio por alguns segundos antes de falar, sua voz rouca. Helena, o que faz aqui? Ela respirou fundo, tentando manter a calma. Eu preciso falar com você, Alberto, sobre o relógio. Eu sei que você está mentindo sobre ele, e não posso mais ignorar isso. Algo está errado, e eu preciso saber o que você está escondendo. Alberto a olhou, uma expressão de desconforto aparecendo em seu rosto. Ele hesitou por um momento, como se estivesse avaliando a situação, tentando decidir se devia ou não contar a verdade. Helena não deixou que ele fugisse. Ela o encarou diretamente, sem hesitação, e isso parecia fazer com que ele ficasse ainda mais desconcertado. Você não entende, ele começou, a voz trêmula. Não sabe o que está pedindo. Helena não se deixou abalar. Eu sei o suficiente para entender que você não está me contando tudo. O relógio, ele pertence à minha família, e você não pode simplesmente ter ele por acaso. Eu preciso saber o que aconteceu, Alberto. O que aconteceu com aquele homem? O homem que usava esse relógio. Alberto ficou em silêncio por um longo momento, os olhos fixos no chão. Ele parecia estar tentando juntar as palavras,
como se não soubesse como começar a explicar algo que, para ele, parecia incompreensível. Então, finalmente, ele suspirou e levantou os olhos, agora com uma expressão que parecia misturar tristeza e resignação. Eu não queria que você soubesse, ele disse, a voz abafada. Mas agora não tem mais jeito. Você está certa. O relógio, ele realmente pertence à sua família. E eu sou aquele homem. Eu sou o tio que desapareceu. As palavras de Alberto caíram como uma bomba, e Helena quase não conseguiu processá-las. Ela olhou para ele, completamente atônita. A imagem de Alberto, o homem idoso e frágil, agora se misturava com a figura do homem jovem e vigoroso na foto de sua família. Era como se o tempo tivesse sido interrompido para ele, como se ele tivesse congelado naqueles anos passados, e agora, de alguma forma, tivesse voltado para confrontar o que ele havia deixado para trás. Mas como? Como você pôde desaparecer e nunca mais aparecer para a família? Helena perguntou, a voz baixa, quase sem acreditar. Alberto fechou os olhos por um momento, como se a lembrança daquelas palavras o estivesse consumindo. Ele se virou e caminhou lentamente até a janela, olhando para fora, como se estivesse procurando uma resposta no horizonte. Eu não pude voltar, ele disse, a voz quase inaudível. Houve coisas que eu não posso explicar. Minha vida, depois do que aconteceu, nunca mais foi a mesma. Eu precisei desaparecer para me proteger, e também para proteger a todos vocês. Helena deu um passo à frente, a angústia em seu peito aumentando. Proteger a todos nós? De quê? O que você fez? O que aconteceu para você desaparecer assim? Você não pode simplesmente sumir e esperar que tudo esteja bem. Alberto a encarou com uma expressão de dor. Eu fui forçado a ir. Havia algo acontecendo, algo que envolvia a nossa família. Não foi uma escolha minha. Eu fui afastado. Tive que deixar tudo para trás, incluindo o relógio. O relógio sempre foi um símbolo de nossa linhagem. Mas depois que as coisas começaram a ficar perigosas, eu sabia que não poderia deixar nenhum vestígio de quem eu era. Então, escondi a verdade. E agora, tudo está voltando. Helena não sabia o que pensar. As palavras de Alberto estavam ficando cada vez mais enigmáticas, e ela não sabia se deveria acreditar nele completamente. Havia uma parte dela que queria entender, que queria aceitar o que ele estava dizendo. Mas havia também uma outra parte que não conseguia deixar de se perguntar o que ele estava realmente escondendo. Se ele era realmente o homem que desapareceu, o que mais ele havia feito? Que segredos estavam enterrados naqueles anos de afastamento? Eu não posso continuar assim, ela disse finalmente, a voz tensa. Você tem que me contar tudo, Alberto. O que aconteceu? O que você está escondendo? Porque eu sei que ainda há mais. Alberto a olhou, e seus olhos estavam cheios de um sofrimento profundo, como se ele estivesse lutando contra um passado que nunca poderia ser apagado. Ele abriu a boca para falar, mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, o som da porta batendo na casa fez os dois se virarem repentinamente. Algo estava prestes a mudar, e ambos sabiam disso. Mas o quê? O som da porta batendo fez com que tanto Helena quanto Alberto se virassem, surpreendidos pela interrupção. A casa, até então silenciosa e cheia de tensão, parecia agora carregar algo mais. A sensação de que algo estava prestes a ser revelado pairava no ar como uma nuvem escura prestes a desabar. Ambos ficaram em silêncio por alguns segundos, observando a entrada da casa, tentando entender de onde viera aquele barulho repentino. Alberto foi o primeiro a se mover. Com um suspiro pesado, ele se aproximou da porta e olhou pela pequena janela de vidro. Lá fora, no jardim, não havia ninguém. A rua estava vazia, o vento sussurrando entre as árvores, mas algo ainda parecia errado. Ele fechou os olhos por um momento, como se estivesse tentando reunir forças para lidar com o que estava acontecendo. Helena, que o observava de perto, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Algo em seu comportamento a fazia sentir que ele estava escondendo mais do que ela imaginava. Alguém esteve aqui, disse ele, a voz baixa e tensa, mas não posso te dizer quem. Eu não posso te proteger de tudo, nem mesmo de mim. Helena, surpresa com a revelação, deu um passo à frente. O que você quer dizer com isso, Alberto? O que está acontecendo?
E quem mais sabe sobre a sua história? Sobre você? Sua voz estava carregada de urgência. E ela não sabia se estava pronta para ouvir a resposta. Alberto pareceu lutar contra suas próprias palavras, mas, antes que pudesse dizer algo, ele olhou para a janela novamente, como se estivesse esperando que algo, ou alguém, aparecesse. Ele respirou fundo e se virou para Helena, o olhar agora mais sombrio, mais carregado de uma tristeza profunda que parecia ter sido acumulada ao longo de décadas. "Eu preciso te contar tudo", disse ele finalmente, sua voz abafada pela dor. "Mas não vai ser fácil para você entender. E talvez seja tarde demais para nós dois." Ele se virou, caminhando até uma mesa ao canto da sala, onde um antigo caderno estava empoleirado, coberto de poeira, como se fosse um objeto esquecido por muito tempo. Ele o pegou com mãos trêmulas, as páginas amareladas e desgastadas pelo tempo. Helena se aproximou, sua curiosidade aguçada. Ela não sabia o que esperar, mas a atmosfera na sala havia mudado. Havia algo de muito errado naquele caderno. Algo que lhe dava a sensação de que ela estava prestes a descobrir algo que não deveria. "Este caderno, este é o meu diário. O diário de um homem que tentou escapar de uma verdade que ele nunca deveria ter conhecido", disse Alberto, sua voz falhando. "E tudo o que você está prestes a descobrir vai virar o que você acredita sobre sua própria família de cabeça para baixo." Helena hesitou por um momento. Ela olhou para o caderno com desconfiança, mas a curiosidade era mais forte. O que mais ela poderia esperar agora? Tudo parecia se conectar de forma estranha e sombria. Com as mãos tremendo levemente, ela pegou o caderno e, ao abri-lo, as palavras escritas à mão pareciam um amontoado de memórias esquecidas, detalhes sobre uma história que ela jamais imaginaria. Ela começou a ler em silêncio, suas páginas amareladas revelando informações que, embora parecessem incoerentes a princípio, logo se alinhavam de uma maneira que ela não podia mais ignorar. "Eu sou o que restou de um passado apagado", leu Helena em voz baixa. "Minha família nunca quis que isso fosse lembrado. Mas o relógio é a chave de tudo. O que aconteceu com o homem que usava este relógio não foi apenas uma história de tragédia pessoal, mas algo muito maior. Algo que ameaça a segurança de todos nós. E, por mais que eu tente evitar, minha vida sempre será entrelaçada com isso. Eu não sei se algum dia poderei voltar para a minha família, mas sei que fui marcado para sempre." As palavras ficaram gravadas na mente de Helena. Ela sentiu uma onda de choque passar por seu corpo. O homem que ela pensava que conhecia, o tio perdido, o parente esquecido, o homem que usava o relógio, não era apenas alguém que havia sido afastado por um erro do passado. Havia algo muito mais sombrio em sua história. Ele estava ligado a algo grande, algo que ninguém, nem mesmo ele, poderia controlar. "Ele sabia", disse Alberto, sua voz agora baixa e melancólica. O homem que usava o relógio sabia o que estava por trás disso. E quando as coisas começaram a dar errado, ele foi forçado a desaparecer. Mas não foi só ele. Outros também estavam envolvidos. Minha própria família, a sua e muitas outras. O que aconteceu naquele tempo ainda está reverberando até hoje, Helena. E se eu não tivesse sumido, se eu tivesse ficado, a história seria completamente diferente. Eu não podia permitir que mais pessoas se ferissem. E o relógio, o símbolo da nossa linhagem, a chave para todo esse mistério, estava comigo. E só eu poderia impedir que ele caísse em mãos erradas. Helena o olhou, seu coração batendo forte no peito. As palavras dele estavam começando a fazer sentido, mas uma parte dela se recusava a acreditar no que ouvia. A sua família estava envolvida em algo tão profundo, tão perigoso, que ela não sabia como lidar com isso. Mas havia uma coisa que ela tinha certeza. Ela precisava saber mais. Precisava entender o que estava acontecendo antes que fosse tarde demais. Mas o que aconteceu? "Alberto?", perguntou ela, tentando forçar a calma em sua voz. "Quem mais estava envolvido nisso? O que você está dizendo? O que está em jogo agora?" Ele a olhou, seu olhar perdido no passado, como se as lembranças o consumissem. Os anos que se passaram não apagaram o que ocorreu. E mesmo agora, o que está oculto ainda se move nas sombras. Pessoas poderosas, que controlam o que ninguém deveria controlar,
ainda estão atrás daquele relógio. E você, Helena, é a chave para tudo isso. Helena ficou sem palavras. O que ele estava dizendo? Ela, a chave para algo tão grande, tão antigo e tão perigoso? Ela não sabia mais o que pensar. Sua cabeça girava com a quantidade de informações que ele estava revelando. Mas, ao mesmo tempo, havia um mistério que se aprofundava a cada palavra. Quem mais sabia sobre o relógio? Quem mais estava atrás dele? E qual era o papel dela nisso tudo? Ela fechou o caderno com um estalo. Eu não entendo. O que você quer dizer com isso? Como eu sou a chave para tudo isso? Alberto deu um passo à frente. Seu rosto agora mais sério, mais sombrio. Porque você é a última da linhagem. E o que está por trás de todo esse mistério, Helena, é algo que você tem que enfrentar. Eu não posso fazer isso por você. Eu não posso lutar contra isso sozinho. Mas você tem que entender que se você não agir agora, se não entender o que está acontecendo, mais pessoas vão sofrer. Helena ficou em silêncio, seu coração batendo com força. O que ele queria dizer? O que ela deveria fazer? O relógio, a família, os segredos do passado, tudo estava se unindo de uma forma que ela nunca poderia ter imaginado. O que ela faria agora? Ela sabia que não poderia ignorar as palavras de Alberto. Algo estava prestes a acontecer, algo grande, e ela precisava estar pronta para enfrentar o que viria a seguir. O passado finalmente a alcançara, e o futuro agora dependia das escolhas que ela faria. Helena ficou em silêncio, tentando processar as palavras de Alberto, que ecoavam em sua mente como um grande alarme. Ele a olhava com uma intensidade incomum para um homem de sua idade, como se soubesse que estava lhe entregando mais do que ela estava preparada para aceitar. O que ele dissera sobre ela ser a chave para tudo, sobre ser a última da linhagem, mexia com sua cabeça de uma forma que ela não conseguia entender completamente. Ela sempre soubera que havia algo diferente na história de sua família, mas o que Alberto estava sugerindo era muito maior, mais complexo e mais perigoso do que ela jamais imaginara. Ela respirou fundo, tentando acalmar os pensamentos que corriam desordenados pela sua cabeça. O que ele queria dizer com última da linhagem? Como ela se encaixava nisso tudo? E quem eram essas pessoas poderosas que ele mencionara, que estavam atrás do relógio e de sua família? Não havia como ignorar as respostas que ele estava lhe oferecendo, mesmo que elas parecessem demais para absorver de uma vez só. Alberto, eu não entendo. Ela disse finalmente, a voz trêmula. O que você quer dizer com isso? Como sou eu a chave para tudo isso? O que exatamente está acontecendo? Ele hesitou por um momento, como se estivesse tentando decidir se deveria ou não revelar mais. Mas então, com um suspiro profundo, ele se sentou na cadeira perto da mesa, o olhar cansado, mas ainda firme. O silêncio entre eles parecia interminável, e Helena sentiu uma tensão crescente. Algo estava prestes a ser revelado, e ela sabia que depois disso, nada mais seria como antes. Eu fui forçado a sair da sua vida, da vida de todos vocês, começou Alberto, a voz baixa e cheia de dor. Há muitos anos, a minha família e a sua estavam envolvidas em algo que ultrapassava a simples ambição ou rivalidade. Era algo mais profundo, algo mais antigo. Eles estavam tentando controlar algo que não podiam controlar. E eu fui pego no meio disso. O relógio, Helena, ele não é apenas um objeto de valor. Ele é um símbolo. Ele foi passado de geração em geração, sempre com a responsabilidade de guardá-lo, de mantê-lo fora do alcance daqueles que queriam usá-lo para propósitos muito sombrios. Helena o olhou, a mente tentando juntar as peças do quebra-cabeça que ele estava montando com cuidado. E o que isso tem a ver comigo? Por que você diz que eu sou a chave? Eu nunca soube de nada disso. Não faço ideia do que você está falando, Alberto. Ele a encarou com os olhos fixos nela, como se ela fosse a única coisa importante no mundo naquele momento. O relógio é a chave para um segredo que foi enterrado por muito tempo, Helena. Um segredo que sua família, minha família, todos nós tentamos esconder, mas não conseguimos. O relógio é um marcador de poder, e ele está ligado a um pacto antigo, algo que foi feito há gerações. Você é a última de uma linhagem que tem a responsabilidade de manter esse segredo, de proteger aquilo que foi prometido.
Quando você nasceu, algo mudou, Helena. Algo que eles, aqueles que buscam o relógio, sabem. Eles sabem quem você é. O estômago de Helena se revirou. Suas mãos começaram a suar, e ela sentiu um aperto no peito. Como poderia ela ser a chave para algo tão grande e perigoso sem nem ao menos saber? Ela nunca havia pedido para fazer parte de nenhum desses segredos, e de repente se via no centro de uma história que não era sua. Sua família, sempre tão silenciosa sobre o passado, agora parecia estar presa a um jogo de forças que ela não compreendia, mas que parecia ter implicações muito mais sérias do que ela jamais imaginara. Eu não sei o que você quer dizer com pacto, disse Helena, tentando manter a calma. Mas, se tudo isso é tão importante, por que você não nos contou antes? Por que se escondeu? Por que esperar até agora? Alberto desviou o olhar, como se a dor de reviver aqueles momentos fosse demais para ele. Eu fui forçado a desaparecer, Helena. Não havia escolha. Eles ameaçaram a minha vida, e a de quem quer que soubesse a verdade. Quando o pacto foi feito, não havia mais como voltar atrás. O relógio, a linhagem, a responsabilidade. Tudo isso se tornou uma maldição para aqueles que o possuíam. E mesmo agora, mesmo depois de todos esses anos, o relógio ainda os atrai. Eles estão mais perto do que nunca, Helena. Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Quem são eles, Alberto? Quem são essas pessoas que você está falando? Ele parecia hesitar, como se estivesse tentando decidir quanto mais ela deveria saber. Mas, finalmente ele falou, a voz tensa e grave. São aqueles que querem controlar o poder que está oculto. Eles não são apenas ricos ou influentes. São os que sabem a verdade sobre o passado, sobre o pacto e o que ele significa. Eles são poderosos e têm séculos de história e manipulação por trás deles. Não posso te dizer quem eles são, Helena. Eles estão por trás de tudo e eles sabem o que você é. O coração de Helena batia forte. Ela sentia o peso das palavras de Alberto e a cada momento, mais perguntas surgiam em sua mente. Como ela, uma simples mulher comum, poderia ser a chave para algo tão grandioso e sombrio? Como a sua existência, algo que sempre lhe pareceu tão trivial, poderia ser o ponto central de uma luta que ultrapassava gerações? Eu não sei se estou pronta para tudo isso, ela disse, a voz baixando, mas cheia de uma angústia silenciosa. Eu não sei o que você quer de mim, Alberto. E mais importante, eu não sei como lidar com isso. Como posso fazer parte disso? Como posso ser a chave se não entendo nada do que está acontecendo? Alberto se levantou lentamente, apoiando-se na bengala, e se aproximou dela. Seus olhos estavam suaves agora, cheios de uma compreensão que ela não esperava. Você já é parte disso, Helena. Isso é inevitável. O relógio a escolheu, e agora você não pode mais ignorar o que está diante de você. Você tem que escolher se quer lutar contra isso ou se entregar a uma vida de silêncio e escuridão. Mas saiba que, se não tomar uma decisão logo, mais pessoas vão sofrer. O relógio, a linhagem, o pacto, eles não vão desaparecer. E aqueles que querem usá-lo para o mal, não vão parar até conseguirem. Helena olhou para ele, suas palavras ainda ressoando em sua mente. Ela sabia que, de alguma forma, estava sendo puxada para algo do qual não poderia escapar. O relógio, a história, o pacto. Tudo isso estava agora entrelaçado em sua vida, e ela não sabia mais como lidar com isso. Mas uma coisa era clara, ela tinha que tomar uma decisão. E mais do que isso, ela precisava entender qual era o seu papel nesse jogo perigoso que acabara de começar. O que ela faria agora? Ela tinha que aprender a lidar com aquilo, ou as sombras do passado a consumiriam, assim como consumiram aqueles antes dela. O peso das palavras de Alberto continuava a pairar no ar como uma nuvem densa. Helena se sentou no sofá, os olhos fixos no vazio, tentando processar tudo o que ele acabara de lhe contar. A cada segundo, a sensação de que sua vida estava prestes a mudar se aprofundava. Ela não sabia como reagir a tudo aquilo. O que era esse pacto? O que significava ser a chave? O que de fato estava acontecendo? Cada palavra de Alberto a empurrava mais para um caminho desconhecido, onde ela não sabia o que esperar. E por mais que tentasse, não conseguia esquecer o olhar profundo de Alberto quando ele falou sobre o relógio.
Ele sabia que algo muito maior estava em jogo, algo que nem ele conseguia controlar. Ela não sabia quanto tempo passou ali, imersa em seus próprios pensamentos, mas quando olhou para ele novamente, viu um homem cansado, envelhecido, marcado pelo peso de uma vida que parecia ter sido interrompida abruptamente. Alberto não era mais o homem que ela conhecera apenas algumas horas atrás. Ele estava cada vez mais sombrio, como se o passado que ele carregava consigo o tivesse corroído, pedaço por pedaço. Eu sei que é difícil de acreditar, disse Alberto, sua voz quebrando o silêncio. Mas você tem que entender que, de alguma forma, todos os caminhos nos levam a isso. Você não está aqui por acaso, Helena. O relógio e tudo o que ele representa sempre foi parte de você, mesmo que você nunca tenha sabido. Helena fechou os olhos por um momento, tentando afastar a confusão. Quando ela abriu novamente, seu olhar estava mais firme. Por que você me escolheu para isso? Por que está me dizendo tudo isso agora? Se é tão importante, se tudo isso está em risco, por que você não fez algo antes? Por que esperar até agora para me contar? Alberto suspirou, um suspiro pesado, cheio de arrependimento. Ele se aproximou dela lentamente, os passos pesados, e se sentou ao seu lado. Eu não escolhi você, Helena, respondeu ele, a voz baixa. Foi o destino. Eu apenas tentei escapar disso, mas ele sempre volta. O relógio é a chave, mas o que ele guarda, o que ele pode liberar, é algo que nem eu posso controlar. Eles sabem que você existe, e é por isso que estão atrás de você. Quem são eles? Helena perguntou, o medo começando a se infiltrar em sua voz. O que querem? Por que querem o relógio? O que mais ele pode fazer? Alberto olhou para o chão, a expressão sombria. Eles são os descendentes de uma linhagem muito antiga, uma linhagem que tem perseguido o poder do relógio por séculos. Eles sabem que, quando o relógio e a chave se unirem, o que foi perdido será encontrado novamente. Eles querem usar esse poder para destruir tudo o que você conhece. Mas o relógio não é apenas um símbolo. Ele contém algo muito mais poderoso. A cada palavra, Helena sentia o peso da responsabilidade aumentar. Como ela poderia ser a chave para algo tão grandioso e sombrio? Ela sempre imaginou que sua vida fosse comum, como a de qualquer outra pessoa. Mas agora, tudo o que ela conhecia estava sendo desconstruído diante de seus olhos. E o que eu faço agora, Alberto? Perguntou ela, a voz rouca. Como posso ser a chave para algo tão perigoso e não ter nem a menor ideia do que está acontecendo? Alberto olhou para ela, os olhos carregados de um conhecimento que ele não queria compartilhar, mas que sabia ser inevitável. Você tem que entender, Helena. Não há mais tempo. Eles estão chegando. Eles sabem onde você está. E se você não entender o que está em jogo, se não aceitar o seu papel nisso tudo, eles vão destruir tudo o que restou. Helena engoliu em seco. Ela não sabia como reagir. Seu mundo estava se desfazendo, e ela se via no centro de algo que não conseguia controlar. Eu não sou uma heroína, Alberto, ela disse, a dor na voz transparecendo. Não sou alguém feita para ser a chave de um segredo como esse. Alberto balançou a cabeça. Você não precisa ser uma heroína, Helena. Você só precisa ser quem você é. O relógio escolheu você porque você carrega dentro de si algo muito mais profundo, algo que sua família tentou esconder, mas que não pode mais ser contido. Mas o que isso significa? Ela insistiu. O que eu tenho que fazer? Como posso lutar contra algo que nem sei o que é? Ele permaneceu em silêncio por um momento, como se estivesse pesando as palavras que diria a seguir. Eu não sei se você está pronta para isso, mas a verdade é que você sempre soube, Helena. Sempre soube que algo estava errado, que sua vida estava conectada a algo muito maior. Quando você nasceu, foi o fim de um ciclo. Quando o relógio encontrou você, ele sabia que você era a última esperança de salvar tudo o que foi perdido. Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha. As palavras dele estavam começando a fazer sentido, mas ao mesmo tempo, ela se sentia cada vez mais perdida. Eu não sei se consigo lidar com isso, ela disse, sua voz tremendo. Eu não sei se sou forte o suficiente. Você é mais forte do que imagina, disse Alberto, colocando a mão sobre a dela, num gesto que parecia tentar transmitir alguma confiança. A força que você precisa já está dentro de você. Mas você tem que decidir, Helena. Você tem que escolher lutar ou ficar à margem. O tempo está se esgotando.
Ela olhou para ele, os olhos marejados. Como alguém comum, como ela, poderia ser a chave para algo tão imenso? Como ela poderia ser a única coisa que impedia que o pior acontecesse? E quem mais sabe disso tudo? Quem mais está atrás de mim? Perguntou ela, a raiva crescendo dentro de si. Ela precisava entender com quem estava lidando, quem estava jogando esse jogo mortal. Alberto baixou a cabeça, como se estivesse se preparando para revelar algo muito mais profundo. Há anos, uma sociedade secreta tem tentado encontrar o relógio. Eles são antigos, e suas raízes estão entrelaçadas com as famílias que, no passado, formaram os alicerces de nossa história. Eles são os verdadeiros responsáveis pela morte de muitos, pelo desaparecimento de tantos outros. Eles não são pessoas comuns, e o que eles buscam no relógio não é apenas o poder que ele contém. Eles querem controlar o que está além da nossa compreensão. E eles sabem que você é a chave para libertar ou destruir tudo o que foi selado. Helena engoliu em seco, tentando processar o que ele acabara de dizer. Uma sociedade secreta, famílias poderosas, segredos escondidos no tempo. Ela se sentia em um filme, em um enredo que não fazia sentido. Mas ali, no fundo de seus olhos, ela via a verdade. O que estava acontecendo com ela não era apenas uma coincidência. Ela estava no centro de um jogo de forças que ultrapassava a compreensão. Então, o que eu faço agora, Alberto? Ela perguntou, a voz carregada de uma desesperança silenciosa. Como posso lutar contra algo tão grande? Ele a olhou com um olhar triste, mas determinado. Você já está lutando, Helena. Só não sabe disso ainda. A resposta dele ecoou na mente de Helena como um sino distante. Ela já estava lutando, mas contra quem? Contra o quê? E o que ela deveria fazer com essa responsabilidade que de repente tinha sido imposta sobre ela? Ela sabia que a resposta para essas perguntas estava mais próxima do que ela imaginava. O relógio, o pacto, a sociedade secreta, tudo estava se alinhando, e a verdade estava prestes a ser revelada. E de alguma forma, Helena sabia que não havia mais como voltar atrás. Helena não conseguia mais dormir. As palavras de Alberto estavam gravadas em sua mente, martelando sua consciência noite após noite. Ele havia lhe dito que a sociedade secreta estava mais perto do que nunca, que as sombras do passado estavam se aproximando dela, e ela, a última da linhagem, era a chave para algo maior do que poderia compreender. Ela não sabia como, mas ela sentia que o relógio e sua família estavam entrelaçados de forma inescapável e que não havia mais volta. O destino a havia escolhido de uma maneira que não podia mais ignorar, mas ela ainda não sabia como lidar com isso. Durante o dia, Helena tentava retomar sua rotina, mas a sensação de que o tempo estava se esgotando a seguia como uma sombra. Tudo parecia normal, mas ela sabia que não era mais. Cada passo que dava, cada movimento, parecia ser uma preparação para algo que estava prestes a acontecer. O relógio, que Alberto lhe havia mostrado, ainda estava guardado em sua casa, como uma lembrança do peso da responsabilidade que agora recaía sobre seus ombros. Foi quando a notícia chegou. Ela recebeu uma ligação de um número desconhecido, o som da voz do outro lado da linha fazendo com que seu estômago se revirasse. Helena, disse uma voz masculina grave e fria. Estamos chegando. O relógio será nosso em breve. Não importa onde você esteja, não importa o que faça. Está escrito. E agora, o tempo é o seu inimigo. Ela não precisava de mais nada para entender que aquilo era real. Ela não podia mais ignorar os sinais. As peças estavam se encaixando, e o que ela temia finalmente se aproximava. Ela não sabia quem estava do outro lado da linha, mas sentia a presença de algo sombrio, algo que havia se arrastado por gerações em busca do que lhe pertencia. Helena não teve tempo para hesitar. Ela olhou ao redor de sua casa, que agora parecia pequena e sem proteção diante da enormidade do que estava acontecendo. O relógio estava ali, em cima da mesa, silencioso, mas com uma presença que era quase palpável. Como ele poderia ser tão poderoso? O que mais ele escondia? Qual era o segredo que Alberto tanto tentava proteger? Ela sabia o que precisava fazer. Não poderia mais ficar esperando. Ela já estava envolvida em algo que transcendia suas expectativas. O jogo estava sendo jogado, e ela agora fazia parte dele, mesmo sem querer. Ela olhou para o relógio mais uma vez, um olhar cheio de determinação.
Não importava o que estivesse por trás disso tudo. Ela precisaria descobrir o que estava acontecendo e tomar o controle de sua própria história. A noite estava chegando, e o ar ao redor dela parecia mais denso. Ela se levantou, pegou o relógio e o colocou cuidadosamente em sua bolsa. Não sabia o que aconteceria a seguir, mas estava decidida a não esperar passivamente por uma tragédia. Se fosse o caso de lutar, então ela lutaria. Ela sabia que Alberto não havia mentido sobre a gravidade da situação. Ele havia dado a ela as peças do quebra-cabeça, mas agora era sua vez de encaixar tudo e descobrir o que havia sido perdido. Não sabia o que a sociedade secreta queria exatamente com o relógio, mas se ele realmente tinha o poder que Alberto mencionara, ela não poderia permitir que caísse em mãos erradas. Helena pegou a chave de seu carro e, sem mais hesitação, saiu para a rua. A cidade parecia tranquila naquela noite, mas para ela, tudo parecia carregado de uma tensão insuportável. Ela dirigia sem um destino claro, apenas com a certeza de que precisava ir a algum lugar, descobrir alguma coisa. Algo dentro dela dizia que a verdade estava perto, mas ela não sabia como encontrá-la. Foi então que ela viu o carro, estacionado em frente a um prédio antigo, onde aparentemente não havia nada de interessante. Mas havia algo naquela fachada que a atraía. Ela sabia que ali havia mais do que parecia. A porta de entrada estava entreaberta, como se esperasse por ela. Ela parou o carro em frente ao prédio e olhou ao redor. Não havia mais ninguém nas ruas, como se o mundo tivesse parado para observar o que aconteceria em seguida. Ela pegou a bolsa com o relógio e caminhou até a porta. Quando a abriu, um frio cortante a envolveu, e uma sensação de estar sendo observada tomou conta dela. Ela entrou devagar, seus passos ecoando no corredor vazio. A escuridão parecia engolir tudo, mas ela não parou. Seguiu em frente, os olhos atentos, tentando perceber qualquer sinal. Foi quando ela ouviu um som, um sussurro, baixo e distante, mas suficiente para alertá-la de que estava sendo observada. Ela se virou, e à medida que seus olhos se ajustavam à luz fraca, viu uma figura se aproximando. Não era alguém que ela conhecia, mas algo na postura daquela pessoa parecia familiar. A figura se aproximou com uma calma assustadora. "Eu sabia que você viria", disse uma voz feminina, suave, mas com um tom de ameaça. "O relógio não pertence a você, Helena. Você não entende o que ele pode fazer." Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A mulher diante dela tinha algo de peculiar, algo que a fazia sentir que sua presença não era um acidente. "Quem é você?" Helena perguntou, tentando manter a calma, mas sua voz estava tensa. A mulher sorriu, e o sorriso parecia carregar um peso de séculos. "Eu sou parte da sociedade secreta, Helena. Aqueles que procuram o que o relógio guarda. E você, minha cara, é uma peça crucial no nosso jogo." Helena tentou se afastar, mas a mulher avançou. "Não adianta fugir. Você já está envolvida. Não há mais volta. O relógio será nosso, e você, por sua vez, vai compreender finalmente o que significa ser parte dessa história." A mulher estendeu a mão, e com um movimento rápido, ela tentou tomar o relógio de Helena. Mas, antes que pudesse tocá-lo, algo aconteceu. A sensação de perigo que Helena sentia aumentou, e um calor estranho emana do relógio, quase como se ele estivesse reagindo à presença daquela mulher. Helena recuou instintivamente, o relógio ainda seguro em sua mão. "Você não vai conseguir", disse ela, a voz firme pela primeira vez naquela noite. "Este relógio não pertence a você." A mulher parou por um momento, surpresa com a reação de Helena. Ela estudou seus olhos como se tentasse ler o que havia mudado nela. Então, um sorriso enigmático apareceu em seu rosto. "Veremos, Helena. Veremos." Com um último olhar, a mulher virou-se e desapareceu na escuridão. Helena ficou ali, com o coração batendo forte, o relógio ainda em sua mão, a sensação de que ela estava mais próxima de entender o que estava em jogo do que nunca antes. Ela não sabia o que a mulher queria, nem o que mais estava por vir, mas sabia uma coisa com certeza. Ela não estava mais sozinha nessa luta. Algo estava começando, e de alguma forma, ela sabia que o pior ainda estava por vir. E agora, mais do que nunca, ela precisava estar pronta para enfrentá-lo. Helena ficou parada na escuridão, os ecos dos passos da mulher ainda ressoando em sua mente.
O relógio, que ela ainda segurava com firmeza, parecia pulsar em sua mão, como se tivesse vida própria. Ela não sabia o que acabara de acontecer, mas sabia que estava mais envolvida do que jamais imaginara. As palavras da mulher, a promessa de que ela entenderia o que significava ser parte daquela história, estavam agora gravadas em seu pensamento. O que significava isso? O que o relógio realmente representava? Ela ficou ali, imóvel, por mais alguns segundos, tentando recuperar o controle de seus pensamentos. O medo que sentira antes havia se transformado em algo mais frio, mais calculado. Ela sabia que a verdade estava mais próxima do que nunca. O que Alberto lhe dissera, as palavras sobre a linhagem, o pacto, a sociedade secreta, tudo estava convergindo agora. E ela estava no centro de tudo. Mas ainda havia uma pergunta sem resposta. O que ela deveria fazer com esse poder, com essa responsabilidade que estava sendo empurrada para ela? O relógio na sua mão parecia brilhar fraco, quase imperceptível, mas havia algo nele que parecia irradiar uma força que ela não conseguia ignorar. A mulher, a figura que ela havia encontrado no prédio escuro, a sociedade secreta, tudo estava conectando-se de forma assustadora e ela agora tinha uma escolha a fazer. Mas qual escolha? Ela fechou os olhos, tentando organizar suas ideias. As palavras de Alberto voltaram à sua mente, falando sobre o relógio, sobre a linhagem, sobre como ela era a chave para algo muito maior do que imaginava. Mas ele não lhe dera todas as respostas. Ele havia dito que não sabia o que aconteceria quando o relógio fosse aberto, ou o que poderia ser liberado. E agora, ela tinha que tomar uma decisão sem saber tudo o que estava em jogo. Ela olhou para o relógio mais uma vez. Ele não era apenas um objeto, não era apenas uma peça valiosa de antiguidade. Ele era a chave para algo muito maior, algo que ela ainda não compreendia completamente, mas que estava se aproximando rapidamente. Ela sentiu que não tinha mais tempo. A sociedade secreta sabia onde ela estava, sabia o que ela tinha. Eles estavam atrás do relógio, e ela não podia mais fugir disso. De repente, ela ouviu um barulho vindo de trás. Antes que pudesse se mover, uma figura apareceu na porta do prédio. Um homem alto, vestido com um terno escuro, que parecia ter saído de um pesadelo. Ele estava calmo, quase excessivamente calmo, e seus olhos eram frios como o gelo. Ele a observou por um momento, seus olhos parecendo avaliar cada movimento dela, como se soubesse que ela estava tentando entender o que fazer. "Você não deveria estar aqui", disse ele, a voz profunda e sem emoção. "O relógio é nosso, e agora você vai nos entregar." Helena sentiu um calafrio. Ele sabia o que estava acontecendo. Ele sabia quem ela era, mas ela não estava mais com medo. Havia algo dentro dela que a fazia sentir que estava finalmente começando a entender. Ela não era mais a mulher perdida e confusa que tinha começado essa jornada. Ela havia se transformado em algo mais forte, mais determinada. Ela não estava disposta a entregar o relógio tão facilmente. "Não vou entregar o relógio", ela respondeu, a voz firme, embora sua mão ainda tremesse levemente. "Não sem entender o que está em jogo. Não sem saber o que vocês querem com ele." O homem sorriu levemente, como se tivesse esperado essa resposta. Ele deu um passo à frente, e Helena sentiu um impulso dentro de si. Ela sabia que não poderia mais ficar ali, parada, esperando que as respostas caíssem do céu. O tempo havia se esgotado, e agora ela precisava agir. "O relógio não é apenas um símbolo, senhora", ele disse, a expressão se tornando mais séria. "Ele é a chave para um poder antigo, um poder que sua linhagem foi responsável por manter sob controle por séculos. E agora, o que foi prometido será finalmente cumprido." "Cumprido?" perguntou Helena, agora mais curiosa do que nunca. "O que vocês querem dizer com isso? O que vocês estão realmente buscando?" O homem deu mais um passo à frente, sua presença opressiva. "O poder do relógio é a chave para liberar o que foi guardado por gerações. O segredo de sua família, o pacto que foi selado. Tudo isso está no passado, mas agora é hora de abrir a porta. Hora de libertar o que foi aprisionado." Helena começou a entender um pouco mais, mas a explicação ainda estava incompleta. Ela sabia que ele estava falando de algo muito antigo, algo que não poderia ser compreendido facilmente.
O relógio não era apenas um objeto de valor ou um símbolo de linhagem. Era muito mais do que isso. Era um ponto de conexão entre o passado e o futuro, uma chave para algo que ainda estava por vir. O homem parecia perceber sua luta interna. Você não entende, não é? Ele disse com uma expressão que misturava paciência e desdém. A história que sua família tentou esconder está prestes a ser revelada. E você, Helena, é a peça final. Você está ligada ao relógio de uma maneira que nem você sabe. O tempo parecia parar enquanto as palavras dele se encaixavam na mente de Helena, lentamente, como peças de um quebra-cabeça. Ela não sabia o que isso significava, mas algo dentro dela dizia que ela precisava enfrentar isso, que não havia mais volta. O relógio era a chave, e ela agora sabia que não podia mais se esconder da verdade. Com um suspiro, Helena deu um passo à frente, afastando-se do homem decidida. Não vou entregar o relógio para vocês. Não agora, não sem saber a verdade. Se querem saber o que ele pode fazer, então vamos descobrir juntos. O homem olhou para ela, e por um momento a expressão dele mudou. Ele não esperava essa reação. Por um instante, Helena viu o homem hesitar, como se ele estivesse avaliando se deveria continuar com o jogo ou se já havia feito o suficiente para amedrontá-la. Mas ela sabia o que precisava fazer. Ela não seria mais uma espectadora passiva na história que sua família e a sociedade secreta haviam construído. O que está por trás disso tudo? Ela perguntou, a voz agora mais decidida. O que mais está em jogo além do relógio? O homem não respondeu imediatamente. Ele parecia ponderar sua reação, mas logo falou, com um tom que fazia o sangue de Helena gelar. Tudo, Helena. O poder, a linhagem, o pacto. Tudo isso está prestes a se desintegrar. E você está no centro disso. O relógio é apenas o começo. E o que acontece quando ele for aberto? Você verá. Helena não sabia o que esperar. Mas uma coisa ela sabia. Ela estava no centro de algo muito maior do que ela imaginava. O relógio, o pacto, a sociedade secreta. Tudo estava se alinhando. E o que ela faria a seguir mudaria o rumo de sua história. Ela não poderia mais voltar atrás. O tempo havia chegado, e ela agora tinha que descobrir o que significava ser realmente a chave. A noite parecia densa, carregada de um mistério que se tornava cada vez mais profundo conforme os minutos passavam. Helena estava ali, no centro do que se desenrolava como uma trama que ela nunca imaginou ser parte. O homem diante dela, que se aproximava com uma calma desconcertante, sabia que ela estava mais perto da verdade do que jamais imaginara. Mas ela também sabia que a cada segundo que se passava, ela estava mais perto de uma decisão que poderia mudar tudo. O relógio em sua mão parecia pulsar com uma energia que ela não conseguia mais ignorar. Quando o homem falou sobre o poder que estava por trás disso tudo, sobre o que estava escondido, ela sentiu uma onda de raiva e uma necessidade urgente de entender. Ele estava jogando um jogo com ela. E ela não estava disposta a ser uma peça passiva, como tantas outras pessoas que pareciam sempre esperar que o destino lhes entregasse a resposta. Ela olhou para o homem, os olhos agora mais determinados. O que acontece quando o relógio for aberto? O que você está realmente dizendo? Porque eu sei que não é só sobre o poder. Está mais profundo que isso. Não está? Ele permaneceu em silêncio por um instante, como se pesasse o impacto das palavras dela. O que está por trás do relógio não é algo que você possa controlar, Helena. Não é apenas um objeto antigo. Ele contém o segredo do poder que sua família e a nossa linhagem há muito tentam esconder. Mas chegou a hora. O relógio não é uma chave comum. Ele é a chave para uma realidade que foi selada, algo que todos temem. Helena engoliu em seco, tentando processar o que estava ouvindo. Ela sabia que o homem não estava mentindo, mas a grandeza do que ele dizia era quase inacreditável. O relógio não era apenas um objeto de valor ou um símbolo de uma linhagem distante. Ele estava guardando algo muito maior, muito mais perigoso, algo que, se fosse liberado, mudaria o curso da história. A tensão no ar era palpável, e Helena sentiu o peso das escolhas que estava prestes a fazer. Ela não era mais a pessoa que estava perdida em meio a uma história que mal compreendia. Ela tinha se tornado parte de algo imenso,
uma peça fundamental de um jogo que transcende o tempo e as gerações. E agora, ela tinha que decidir qual caminho seguir. "O que você quer que eu faça?" ela perguntou, a voz calma, mas carregada de uma força interior que ela não sabia que possuía. "O que você espera de mim?" O homem sorriu, mas não era um sorriso amigável. "Eu espero que você entenda, Helena. Você não pode fugir do que é seu. O relógio vai abrir a porta para um novo mundo, um novo equilíbrio de poder. E você, como a chave, precisa decidir se irá deixá-lo abrir ou se vai destruí-lo. A escolha está em suas mãos. Não é um jogo. É o fim de uma era." Aquelas palavras bateram nela como um trovão. Ele estava dizendo de forma indireta que ela poderia destruir o que estava ali, mas ela sabia que não era tão simples. O que o relógio guardava, o poder que estava contido nele, era mais do que ela podia compreender, e ela não sabia se estava preparada para arcar com as consequências de qualquer decisão que tomasse. "Se eu não fizer nada, o que acontece?" ela perguntou, tentando entender o alcance do que estava em jogo. "Se você não fizer nada, o relógio continuará intacto, mas com o tempo ele será encontrado. Eles sempre encontrarão uma maneira de usá-lo. E você, Helena, será a última a saber o que realmente aconteceu com sua família, o que aconteceu com sua linhagem. Mas não se engane, o poder que está lá não pode ser ignorado. E se não for você a abrir, outro o fará." Helena sentiu o peso dessas palavras, mas havia algo dentro dela, uma força interna, que a fazia resistir. Ela não podia deixar que alguém usasse o relógio, não sem entender mais, não sem saber o que realmente estava em jogo. Ela olhou para o homem, que agora parecia impaciente. "Eu não vou permitir que você use o relógio para liberar algo que vocês não podem controlar. Eu sei que há mais em jogo, muito mais, mas isso não pode ser liberado." O homem olhou para ela, seus olhos agora mais frios, mais ameaçadores. Ele deu um passo à frente, aproximando-se dela. "Você não tem escolha, Helena. Você acha que pode controlar isso? Você acha que pode fazer algo para impedir o que está por vir? O poder do relógio é maior do que qualquer coisa que você já viu. Não é uma questão de escolha. Ele escolheu você." Helena sentiu sua pulseira tremer com o toque do relógio, como se ele estivesse respondendo à tensão crescente. O momento de ação estava chegando, e ela sabia que não podia mais esperar. Ela não podia permitir que o poder do relógio caísse em mãos erradas, mas também não sabia como usá-lo sem liberar algo irreparável. Ela deu um passo atrás, sentindo o peso do momento. O homem diante dela estava esperando uma reação, uma decisão. Ele sabia que ela estava perdida, mas ela também sabia que ele não tinha o controle total. Ele só acreditava que tinha o poder de decidir, mas Helena não iria deixá-lo levar tudo sem lutar. O relógio em sua mão começou a brilhar, e um som suave, quase imperceptível, começou a preencher o espaço ao redor deles. O homem olhou para o objeto, seus olhos se arregalando, reconhecendo algo que ela ainda não compreendia completamente. Ele deu um passo para trás, visivelmente inquieto. "O que você fez?" Helena não sabia o que estava acontecendo, mas sentiu uma onda de energia passar por seu corpo, como se o relógio estivesse despertando algo dentro dela. Ela olhou para ele e, pela primeira vez, sentiu a verdadeira extensão de sua força. Ela não sabia como, mas de alguma forma ela estava no controle agora. "Eu não sei o que você pensa que vai acontecer", disse ela, a voz mais firme, mais segura do que jamais se sentiu antes. "Mas eu não vou deixar você controlar isso. O que está por trás desse relógio não será liberado. Não por você, não por ninguém." O homem olhou para ela, o medo agora evidente em seus olhos. Ele sabia que algo havia mudado, e o que quer que fosse, não podia ser contido. Ele deu um passo atrás, hesitante. O poder do relógio estava se manifestando de uma maneira que ele não esperava, e ele não sabia como lidar com isso. "Você não entende", ele disse, com uma voz trêmula. "Ninguém entende. Isso não é seu para controlar." Helena se aproximou mais, sem hesitar. "Eu sou a chave, e agora eu faço a minha escolha." Ela segurou o relógio com mais firmeza, e com um movimento decisivo, ela o abriu. A porta para o desconhecido estava se abrindo, mas Helena sabia que agora ela tinha o controle. O que viria a seguir? Ela não sabia, mas estava pronta para enfrentar o que fosse.
O poder não estava mais nas mãos de quem a ameaçava. Ele estava com ela. A história que começava ali, o que seria revelado e o que seria destruído, tudo estava em suas mãos. E finalmente, ela entendeu. A chave era ela mesma, não o relógio. Ela tinha o poder de decidir o que seria feito.